Meu nome é Ângela e eu sou minha profissão é professora. Bom, eu conheci a Daia através da minha filha, que falava muito, muito nela, do encanto que ela tinha pelas coisas que ela aprendia com ela. E então eu fiquei curiosa para saber o que ela fazia. Ai, chegou um momento na minha vida em que eu percebi que eu precisava buscar alguma coisa a mais daquilo que eu vinha fazendo, porque eu estava acreditando que eu estava entrando numa síndrome de Burnout, que era principalmente da minha profissão, mas junto também era outras questões familiares e coisas que estavam me deixando assim. Eu me sentia impotente, incapaz, me sentia burra, infeliz, e eu sabia que não era eu essa pessoa, eu nunca tinha sido assim. E isso estava me deixando desesperada. Eu tinha medo até de levantar de manhã para enfrentar o dia. Então foi nessa hora que eu pensei que eu precisaria buscar algo mais. E como eu estava observando muito na minha filha as mudanças dela, ela me ajudava assim com várias técnicas de PNL, e eu percebi que isso seria um caminho bem interessante para a minha cura, de repente. Isso. Eu me lembro de um dia, então, quando eu pensei: "Não, agora não dá mais", que foi que eu acordei de manhã, eu só chorava, eu chegava na escola, o meu peito parecia que ia explodir, e eu tinha medo de enfrentar os alunos, porque eu pensava: "Eu não sei mais dar aula". Imagina, mais de 40 anos dando aula, e começou a me dar esse desespero. E tudo que eu fazia eu achava que estava errado. Eu pensava que o que eu tinha feito tudo com os meus filhos estava errado, que eu tinha feito tudo errado, que a minha vida estava tudo errado. E aí eu pensei: "Não, chega, chega, eu nunca fui assim e eu preciso mudar isso de novo". A minha maior dor era porque vamos dizer assim, eu não acreditava mais em mim. Eu achava que eu não tinha mais, para mim as coisas não tinham mais sentido. Eu pensava: "Eu não sei por que eu estou nesse mundo, não faz sentido, eu não tenho mais nada para fazer aqui, eu não sei por que eu estou aqui". Então essa foi, assim, uma das piores coisas, porque eu sempre fui uma pessoa muito feliz. Apesar de todas as dificuldades que, assim, olhando para trás, hoje eu penso que eu tive, mas na época eu não achava isso dificuldade, eu achava o gostoso de viver, mas isso hoje para mim não era mais uma coisa boa, era o fim, não tinha serventia. Meu prejuízo que eu estava perdendo o a em sala de aula, no meu trabalho, os meus alunos, né, então eu não estava conseguindo mais dar conta, trabalhar, dar sentido ao meu trabalho, trabalhar realmente, dar uma aula, eu estava perdida, confusa, e eu percebia isso, que eu queria planejar a aula e eu não conseguia planejar. Eu planejava a aula, eu ia lá e não fazia, porque eu chegava e pensava: "Não, isso não faz sentido, isso está ridículo, os alunos vão rir de mim". E não fazia, fazia qualquer outra coisa. E isso estava sendo, o meu maior prejuízo, mas eu não estava conseguindo pensar, minha cabeça estava totalmente embaralhada, meus pensamentos confusos, eu não conseguia ter um norte mais. Olha, o que eu tentei, assim, eu frequento centro espírita, mas isso foi, assim, trabalhar essa parte espiritual é uma coisa que eu tenho tentado a vida toda, porque eu acredito muito nisso, que a parte espiritual é que tem que trabalhar ela. E essa questão de pensamento, eu tenho muito claro para mim isso, que o que eu penso é o que vai fazer eu sentir. E conforme eu sinto, eu vou acabar, agindo e reagindo, né.
Mas eu nunca soube como controlar esses pensamentos, porque os meus são muito loucos. Os meus pensamentos não me obedecem. Eles são... A minha mente é muito acelerada, ela pensa muito, muito, muito. Então, eu tinha que aprender a domar esses pensamentos. E o pior que eu acho, assim, eu tenho muitas crenças, porque eu sou de muitos anos. Eu tenho 58 anos, então eu sou de um tempo... Eu sei que eu enfrentei, assim, muitas mudanças, né, dos avanços tecnológicos e tudo assim na minha vida. Hoje eu estava contando para os meus alunos ainda de tudo que eu vivi, que eles não têm a menor ideia do que é. E só que com isso também são crenças que vêm junto de imagina, 59 anos. O que se acreditava então, né, das coisas que meus pais acreditavam, e isso está muito dentro. Não é uma coisa tão simples para a gente dizer, não, isso não deu. Eu sei que não faz sentido, mas aí conseguir mudar isso dentro de mim é difícil. Então, aí eu realmente acho, eu acredito piamente que a única coisa que realmente vai conseguir mudar uma crença em mim é a PNL. Eu acho que não tem outra coisa. Eu posso me trabalhar espiritualmente, centro espírita, em psicóloga, fazer outras terapias, meditação, mas nenhuma vai mudar, ou pelo menos, vamos dizer, mudar uma crença que eu tenho. Eu realmente acredito que só a PNL consiga fazer isso. Eu não tive dúvida. Eu só tive medo de dar de cara comigo. Eu tive um pouco de receio disso, realmente. Assim, outra dúvida eu não tive, eu tinha certeza que era o que eu queria muito, mas eu tinha um pouco de medo da Ângela que eu ia encontrar, da Ângela que eu poderia descobrir que talvez eu não fosse gostar. Eu tinha, então, essa certeza quando eu decidi comprar o curso, porque eu tinha certeza de que só ele poderia fazer realmente essa mudança nas minhas crenças. Eu não teria outro caminho. E eu queria isso muito. Claro, o maior ganho que eu tive com o curso foi muito mais leveza. Eu descobri muitas coisas que eu podia mudar e que estão sendo fáceis, assim, que eu estou conseguindo mudar no dia a dia. Eu mesma estou conseguindo, agora já, mudar umas crenças quando eu percebo, consigo ficar mais consciente do que antes. Eu acho que eu tenho muito para fazer ainda, porém, eu me percebo bem mais consciente hoje, e eu consigo daí também me fazer as perguntas, né? E dizer o que faz sentido, o que não faz sentido. E, consequentemente, eu acabo ficando muito mais tranquila, e até nos relacionamentos com meus filhos, com os meus alunos, até porque na escola hoje haja equilíbrio emocional para a gente enfrentar as coisas que a gente tem para enfrentar. Então, tem me ajudado muito a olhar de outra forma, até perguntar para os alunos, eles fazer algumas reflexões, né, sobre crenças que eles têm. Então, isso está me deixando assim bem feliz, muito feliz mesmo. O meu dia a dia melhorou muito depois que eu resolvi. E eu quero resolver muitos mais para melhorar muito, muito mais. Olha, se alguém tem dúvida em investir no Metamorfose, pode tirar a dúvida de lado, porque esse é o único caminho para a gente realmente conseguir se livrar de crenças que nos limitam. Eu não acredito em outro caminho. E eu acho que não existe nada maior e melhor do que a gente conseguir pensar bem para poder sentir bem. Porque não tem outro jeito de ser feliz. E não tem dinheiro
que pague isso. Então, qualquer, vamos dizer, o investimento, claro, tu tem que ter o valor para investir, mas ele vale muito, muito, muito a pena. Eu já estou recolhendo para fazer o 2 depois. Já estou me preparando porque eu quero fazer o 2, porque eu tenho certeza que ele vai ser maravilhoso. Então, não tem que pensar, não tem que ter dúvida. Tem que só, a única coisa que tem que saber se realmente quer mudar ou se quer ficar na mesma, né? Então, essa certeza tem que ter, senão a pessoa